incrivelmente gostoso, a receita de hoje é desse pão de leite mais fofinho do mundo. Esse pão é perfeito para você comer como você quiser. Você vai ver, ele é tão versátil que eu vou te mostrar 3 finalizações diferentes para ele. A gente começa esse pão colocando e misturando todos os secos no bowl. Já com eles bem distribuídos, a gente adiciona o ovo, a manteiga e o leite. Nesse momento, apesar de eu ter colocado todo o leite de uma vez, a gente precisa sempre se lembrar de adicionar o líquido aos poucos, porque essa quantidade pode variar de acordo com a farinha que a gente estiver usando. Nessa receita, a gente vai usar a sova para desenvolver o glúten do pão. Então, durante a incorporação dos líquidos com os secos, eu já começo uma pré-sova, vamos dizer assim. Eu uso a base da minha palma da mão, ou seja, a parte mais próxima ao punho, para aplicar uma pressão e vou dobrando a massa sobre ela mesma. Dessa forma, a gente consegue incorporar tudo mais rápido e já vai trabalhando o glúten da massa. Quando todos os ingredientes do nosso pão estiverem incorporados, é hora da sova em si. Para isso, eu uso um pouquinho de óleo para untar a superfície que vou usar e as minhas mãos, para evitar que a massa grude. O jeito que eu mais gosto e acho mais fácil de fazer a sova, eu aprendi quando estava na faculdade. Nele, a gente vai usar o peso do nosso corpo ao nosso favor, para não fazer muita força nem um esforço muito grande para sovar essa massa. Repare como eu rolo a massa para frente, pressionando ela e fazendo com que ela corra do meio dos meus dedos até o final da palma da minha mão, ou seja, até a altura do início do meu punho. E chegando nele, eu desfaço o movimento, voltando com a massa para trás até o início da minha mão novamente e troco, repetindo todo esse mesmo movimento com a outra mão também. O que eu gosto muito nesse jeito de sovar é que quando a gente vai deslizar a massa até a altura da palma da mão mais próxima do nosso punho, a gente se inclina para frente e usa o peso do nosso corpo para pressionar a massa e facilitar o movimento, sem precisar se esforçar. E uma outra dica que facilita mais ainda tudo isso é a gente afastar um pouco os nossos pés. Isso dá pra gente 100% de estabilidade e conforto no momento que a gente precisa se inclinar para frente e voltar para trás. Trocando sempre de mão, ou seja, repetindo todo esse processo para os dois lados, por assim dizer, a gente vai sovar essa massa por 10 minutos. E depois desse tempo, a gente boleia a massa, volta com ela para o bowl, umedece a superfície dela e deixa descansar por 1 hora. Passado o tempo desse primeiro descanso e fermentação da massa, é hora de dividir ela em partes menores para depois podermos modelar os pães. E para porcionar a massa, a gente repete o processo de untar as mãos e a superfície que vamos usar e já transfere a massa para ela. Feito isso, a gente formata a massa do jeito que a gente achar que fica mais fácil para cortar e dividir ela com partes mais ou menos do mesmo tamanho. E eu, depois de colocar a massa do jeito que eu visualmente consigo ter mais noção de quantidade, cortei a massa primeiro em 3 partes. Depois dividi cada uma delas em 4 pedaços, totalizando 12 pedacinhos de aproximadamente 80 gramas cada um. Mas você pode ficar à vontade para dividir a massa na quantidade e em quantas partes você achar melhor. Com a massa já porcionada, é hora de modelar os nossos pãezinhos. E para isso, a gente abre cada pedacinho em formato circular, pressionando e retirando bem todo o ar que está dentro dele, e depois vai dobrando as pontinhas até o meio do círculo. Quando chegarmos na última ponta dobrada, a gente enrola a massa, transformando ela em um rolinho, e logo em seguida boleia a massa, levando e mantendo todas as costuras dela para a parte de baixo da massa. Essa massa é super versátil. Então, com os pães já modelados, você tem muita liberdade para escolher o que você vai fazer com ele. Por exemplo, vezes eu gosto de comer esse pãozinho nos cafés da tarde. E aí, quando eu vou comer nesses momentos, eu gosto muito de passar eles pelo fubá. E para fazer isso, eu umedeço os pães,
Rolo eles pelo fubá e vou arrumando já na forma que vão passar pelo seu último descanso e fermentação para depois serem assados. Uma outra maneira de comer esses pães que eu amo muito e acho que ele combina super bem é no hambúrguer. Então, quando eu faço eles para comer esse lanche, eu só umedeço a superfície da massa quando coloco para crescer pela última vez. E aí, quando eles estão no ponto certo de serem assados, eu finalizo os pães pincelando o ovo por cima. E além do ovo, a gente também pode salpicar um pouco de gergelim. Fica super lindo! Meus pães fermentaram por 1 hora e assaram por 40 minutos a 190 graus. Mas sempre fique de olho no tempo de fermentação, porque ela pode variar de acordo com a temperatura do lugar que você estiver. E é assim que essa delícia de pão fica no final. Super lindão, fofíssimo, muito saboroso, perfeito para você comer como você quiser. Curte esse vídeo, marca aqui um amigo seu apaixonado por pão, compartilha essa receita e me marca quando fizer essa maravilha.